Gente, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi que eu fiz esses quadros de besouro utilizando madeira velha, uma tábua que tava aqui pra jogar fora com essa textura super desgastada que eu achei linda, e massa de biscuit, onde eu modelei esses besouros e vou te ensinar aqui. Então não sai daí, fica pro passo a passo que eu vou te mostrar como foi que eu fiz esses quadros de besouro pra gente decorar nossa casa. Bem, então antes da gente começar a nossa trajetória de fazer os nossos quadros, vou te falar um pouco sobre besouros. Os coleópteros, os Coleoptera, compõem uma ordem muito diversa de insetos, entre os quais os mais populares são os besouros e as joaninhas. No entanto, essa ordem compreende também escaravelhos, gurgulhos, entre outros. No contexto energético, os besouros têm representação de renovação, de transformação, de prosperidade ou proteção espiritual. O besouro nos convida a refletir sobre os processos de evolução e crescimento em nossa jornada espiritual. Então, agora que você compreendeu por que eu fiz besouros nos meus quadros, vamos para o DIY. De cara, eu já vou mostrar a vocês aqui aquela tábua que eu tinha dito a vocês que estava super desgastada e estava assim a um passo para ir pro lixo. Eu resolvi reaproveitar porque eu achei essa textura assim bem bonita. Então agora eu peguei ali um molde que eu cortei no jornal só para poder fazer os três iguais. Tirei um molde, tô com o meu giz líquido riscando na madeira para a gente poder marcar e em seguida a gente cortar com a minha serra tico-tico. No momento de cortar com a serra tico-tico eu tive que ter um pouco de cautela, porque como a madeira estava muito desgastada, o trepitar da serra tico-tico poderia rachar a madeira e acabando tendo que colar, como de fato foi o que aconteceu. Depois de muito trelelê e muita cautela para poder cortar madeira, nós conseguimos. E agora eu vou pegar um pedaço de jornal ou de revista velha ou o que você tiver em casa e vou primeiro fazer o miolo para que a gente não modele os nossos besouros todo composto com massa de biscuit, porque gente, massa de biscuit não tá nem um pouco barata. Então eu vou fazer aquele miolo ali de jornal com fita crepe, com fita adesiva, aliás, com durex, para poder estruturar, para fazer a base, para depois a gente modelar com biscuit. Dessa forma, a gente faz um projeto muito mais econômico. Pronto, depois das nossas três bases prontas, chegou a hora então da gente começar a modelar os nossos besouros. Levando em consideração, gente, que é um papo até repetitivo, mas toda vez que nós formos modelar alguma peça de massa de biscuit, é necessário a gente solvar bastante a massa para que no processo de secagem evite rachaduras. E sem contar que você adquire um acabamento muito melhor quando você faz a massa bem solvadinha. Então vale essa dica aí que eu sempre digo isso aqui no canal. Antes de fato de darmos início à modelagem dos besouros, gente, eu precisei fazer um acabamento ali na lateral da madeira onde a gente tinha cortado, porque como a gente não vai botar nenhum tipo de moldura, então é necessário a gente fazer um acabamento ali onde a madeira foi cortada. Então peguei esse molde de biscuit que eu adoro trabalhar com ele e tô ali agora modelando umas barras pra gente poder fazer o acabamento na lateral da madeira. Agora vamos então para os finalmente da modelagem dos nossos besouros. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a massa para a gente revestir. A gente vai fazer esse besouro em algumas etapas, porque infelizmente
para cumprir essas etapas e realmente sair direitinho os nossos processos, eu vou precisar fazer uma parte, esperar para secar, depois fazer uma outra parte, esperar para secar, para depois terminar fazendo a terceira parte. Então ali agora, no primeiro momento, eu estou revestindo aquela estrutura que a gente tinha feito de jornal para a gente poder esperar secar. Eu só vou dar, de fato, agora, nesse primeiro momento, o volume do nosso besouro. Então, digamos que ela esteja no casulo, né, gente? Se é que besouro tem casulo. Então, eu tô ali agora só revestindo a estrutura e vamos botar no processo de secagem para a gente partir para a segunda etapa. Uma vez projeto de besouro seco, vamos para a segunda parte. Gente, eu precisei cravejar, sabe aqueles parafusos em formato de L? Peguei um daquele, eu tô ali agora atravessando a estrutura que a gente tinha feito e colocou para secar. Por quê? Porque depois eu vou precisar, gente, parafusar no nosso quadro, na nossa madeira que a gente havia cortado. A gente vai precisar parafusar para fixar o besouro. E principalmente que eu quero que o nosso inseto fique num processo meio que flutuando na nossa base. Então essa foi a alternativa que eu encontrei. Como eu ainda vou modelar tudo ali no besouro ainda, então o parafuso automaticamente não ficará visível. Aí está o nosso processo de parafuso concluído. Agora eu vou fazer nos outros dois que também coloquei para secar. E olha aí, todo mundo já parafusado, pronto para a segunda etapa. E antes de partirmos para a segunda etapa de fato do processo de modelagem, eu simplesmente pinguei uma gotinha de cola para a madeira ali, para no processo de secagem o parafuso evitar deslocar. Então estou colocando ali exatamente para reforçar a nossa estrutura. E assim vai dar maior durabilidade para a nossa peça. E agora, de verdade, a gente vai começar a modelar o nosso inseto. Gente, eu não vou colocar as explicações de forma detalhada, porque o nosso vídeo não se trata de modelagem de inseto com base de biscuit. Mas, se caso vocês queiram que depois eu grave outro vídeo pausadamente, com detalhes e ensinando de forma bem minuciosa como eu fiz, eu gravo outro vídeo. Mas nesse, a gente só vai aprender a fazer o quadro. Então, os processos serão acelerados ou pelo menos de forma não tão explicativas. Acabei utilizando fio de arame para estruturar as partes que eram muito finas dos insetos, como por exemplo as antenas e as patas. Fui preenchendo de forma bem delicada o preenchimento das antenas e das patas. As antenas principalmente porque, como nós já temos a estrutura de arame, quando eu complementasse com a massa de biscuit, ela não poderia ficar muito grossa. Então foi um trabalho bem minucioso e com bastante calma. Agora eu vou começar a modelagem, a complementação do segundo inseto, porque como eu disse a vocês, eu estou fazendo etapa por etapa. Então o primeiro eu já coloquei para secar, só com acrescentando a cabeça e as antenas. Agora eu estou partindo para o segundo inseto. Esse inseto, ele é composto de duas grandes garras no início, que eu não sei como é o nome. Então eu já estruturei ele também com fio de arame,
para mais tarde, depois que secar a cabeça, a gente começar a enxertar e começar a modelar os dentes, ou sei lá como é que chama. E olha eu ali para o terceiro inseto, gente. Agora, esse também é composto de duas grandes presas, garras, puãs, sei lá como é que chama. Também, então eu já estou estruturando ali, sempre perfurando a cabeça com a massa ainda mole, porque isso dá uma certa resistência depois que seca. Só para reforçar o que eu havia falado antes, as cenas que vocês estão assistindo da modelagem dos besouros estão alternadas. Então eu faço um processo de um, boto para secar e depois pego outro para que sejam modelados os três de vez e eu não perca tempo nos processos de secagem. Observem que esse besouro tem uma cabeça mais complexa, né? Com alguns detalhes que eu tô tentando reproduzir ali na imagem que eu tô vendo. Na imagem que eu imprimi para que eu pudesse acompanhar e pudesse ser o máximo fiel possível da figura que eu tô vendo. Como esse, por exemplo, nas extremidades ali da cabeça, ele tem uns furinhos, né? Uma textura bem furadinha, que eu tô tentando fazer ali com a ponta da minha esteca. Agora esse outro que também já está seco, a parte da cabeça que eu já havia modelado, é aquele que eu disse a vocês que tem as grandes garras na cabeça, né? E que eu vou começar a modelar agora. Observem que a parte da presa que eu já modelei ali, ela é bem dentada, tem algumas protuberâncias, como se fosse uma puã de caranguejo ou de algum crustáceo qualquer, mas eu já estou modelando ali bem os detalhes que ele carrega nessa parte. Se vocês observarem bem, aí já é o outro besouro, né? Porque, como eu disse a vocês, dois possuem essas duas grandes presas. Então ali agora já estou no segundo besouro. Esse é aquele da cabeça complexa, né? Que a gente estava fazendo, que eu mostrei a vocês que tinha um monte de furinhos. Agora já estou começando a modelar as carapaças, as asas, né? Todas aquelas partes que levam em cima do dorso do besouro. Então esse eu tô modelando já é um corpo e ele tem umas asas meio estriadas que já eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer. Olhem aí como é que eu fiz as estrias dessa parte do besouro, porque eu não tinha uma esteca longa desse jeito, né? Então eu precisava de uma ferramenta fina, porém longa, para que desse para estriar toda a parte de cima do besouro, e é com a faca que eu fiz. Mais uma vez eu estou sinalizando a vocês que observem que eu estou fazendo processo por processo de cada besouro, mas sempre juntos. Estou montando todas as partes das carapaças das asas juntas, tá vendo? Ali agora eu já estou com outro besouro. Bem, todo o grupo de besouros
já estão com os dorsos concluídos. Agora a gente vai começar a estruturar a parte das patas. Eu vou primeiro colocar um arame para estruturar e depois revesti-los com massa de biscuit. Ali com a esteca, se vocês observarem, eu estou dando pequenos cortes na região dos pés, da pata, sei lá como é que fala de besouro, minha gente. E tô reproduzindo o máximo da imagem que eu tô vendo. Então ele tem ali umas patas meio peludas, então eu tô dando pequenos cortes para representar esses espinhos ou esses pelos, eu não sei como é que chama. Então eu tô tentando ser o mais fiel possível ali do modelo que eu tô vendo. Depois dos nossos besouros secos, gente, é hora da gente pintar. Eu estou utilizando tinta spray preta, levando em consideração que a tinta spray com o biscuit dá um excelente resultado, mas é necessário secar bastante. No meu caso, os meus besouros levaram 4 dias secando. Antes de fixar os nossos besouros na base que a gente fez, eu vou primeiro fixar o prendedor aonde vai ficar pendurado. E se você tá gostando desse vídeo, gente, não esquece de dar um like para o YouTube entender que você gosta do que eu produzo aqui. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, não esquece, aperta aí o botãozinho, se inscreve no canal e inclusive ativa as notificações para você ser avisado todas as vezes que eu produzir as minhas loucuras aqui para compartilhar com você. Gente, agora eu vou mostrar a vocês como foi que eu fixei o nosso besouro na base e depois a gente vai conferir lá na minha parede como foi que ficou decorados os 3 quadros que a gente fez com os nossos besouros de massa de biscuit. Então, uma excelente semana, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Bye!